Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos começando mais uma madrugada de bênçãos, mais um programa, mais uma madrugada junto com você. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e aqui estamos juntos mais uma vez para passarmos bons momentos de oração, de conversa, de relação de fé. Sim, porque neste lugar, neste programa, a nossa troca de experiência, a sua participação, a nossa interatividade faz com que a madrugada aconteça de forma satisfatória. Porque este programa é feito com você, é feito com a sua participação. Sem você, não estaríamos aqui. E é por você que nós trabalhamos, é para você conhecer mais e melhor aquele que nós amamos, Jesus Cristo. Por isso, já começamos o programa de hoje agradecendo a sua presença aí na sua casa, nos permitindo chegar até você, abrindo as portas do seu coração, abrindo as portas do seu lar para receber a programação da Rede Século XXI, que tem trabalhado para você e para a sua vida. Por isso, hoje nós queremos lembrá-lo de quê? De que a vida é um lugar onde nós precisamos sim exercer a função da nossa fé. A vida é um lugar onde nós necessitamos receber de Deus aquilo que é de maior importância da nossa vida. A vida, ela é um lugar onde nós temos um terreno favorável para buscar o alimento da nossa fé. Por isso, hoje, meu irmão, minha irmã, você é chamado, você é convidado, você é convocado a participar da nossa programação com o seguinte tema: colocar fé na vida, usar a fé na vida. Como você faz essa sua participação? Como você faz essa sua prática? Como a fé pode ajudar você a viver? Para começar a nossa discussão, para começar o nosso pensamento, nós podemos já colocando um conceito de fé. Para você, o que é fé? O que nós entendemos como fé? Uma palavra tão pequena, uma palavra tão simples, que de uma vez só nós pronunciamos, mas que tem um significado absoluto. Fé é acreditar plenamente naquilo que não se vê. Fé é acreditar mesmo sem ter concreto diante dos nossos olhos. Isso é ter fé. E a nossa fé em Cristo, ela deve ser absoluta, porque diante da vida nós percebemos que sem Ele nada somos. Então a fé no Cristo, a fé em Jesus, ela é uma fé crescente. Como assim, Padre? Nós recebemos a fé como herança. Isso mesmo, como herança. Nós recebemos a fé a partir daquelas pessoas que nos transmitiram, que nos ensinaram. Foram os nossos avós, foram os nossos pais, foram nossos vizinhos talvez, foram pessoas que nós conhecemos, pessoas que nos apontaram o caminho. Então a fé nós recebemos como herança. Porém, nós optamos pela fé através da nossa convicção. E essa convicção, ela vai acontecendo a cada dia. Por isso que a fé, ela é uma crescente. Ela parte de um início, onde nós conhecemos a fé, onde nós temos contato com a novidade que é Jesus Cristo, onde nós temos esse primeiro anúncio, não é? Esse querigma que nos é falado, que nos é anunciado. E a partir de então, nós vamos crescendo na fé. E não podemos deixar de crescer na fé. Não podemos estagnar numa fé ainda primária. Não podemos permitir que a nossa fé ela fique envolto a um misticismo, não é? A um folclore. Não podemos permitir que a nossa fé ela fique permeada por superstições. Não, a cada dia nós vamos desmistificando a nossa fé. Nós vamos desabrochando para Deus, nós vamos nos abrindo para Cristo e deixando que o Espírito Santo ele vá fazendo-se morada dentro do nosso coração e nos guiando nossas mentes,
nossa alma, nosso querer, nossa vontade. Santo Inácio de Loyola, ele compôs uma oração muito bonita. Ele diz: recebe, Senhor, todo o meu ser, todo o meu agir. Recebe a minha inteligência, recebe o meu querer. Dá-me apenas a tua graça e isto me basta. Esta maturidade de fé que o santo nos ensina, que ele nos aborda, nos revela a necessidade de que a cada dia nós possamos exercer a nossa fé. Como assim? Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos acreditar. Em tudo que nós vamos realizar, nós precisamos estar completos, inteiros, com positividade diante da vida. Alguns cristãos se comportam diante da vida como se nunca tivessem encontrado com Cristo. Apresentam-se temerosos, covardes, apresentam-se medrosos, sem ter uma atitude firme diante da fé, melhor, diante da vida. E quem nos ensina isto? Quem nos mostra uma atitude cristã autêntica e de fé? A Virgem Maria, a mãe de Jesus. Maria é aquela que nos aponta o modo mais concreto, o modo mais coerente, o modo mais vivo de viver a nossa fé. Por isso que nós podemos afirmar com toda a convicção que Maria é o exemplo autêntico de fé cristã. Ela soube conjugar fé e vida com perfeição. Ela nos ensina a viver a fé em cada momento da nossa vida. Se nós formos tomar o itinerário vocacional de Nossa Senhora, se nós formos observar o caminho que Maria fez na sua vida, nós vamos perceber que Nossa Senhora, ela fez um caminho tão humano quanto o nosso, cheio de alegrias e repletos de tristeza, cheios de conquistas, mas também permeados de frustrações, cheios de vitórias, mas também de dores. O caminho que Maria fez é o caminho do homem e da mulher, porém com um diferencial. A mãe de Jesus, ela teve a sensibilidade de se abrir desde sempre eternamente para Deus. Quando o anjo vai anunciá-la, não é? Vai anunciar-lhe, melhor dizendo, que ela seria a mãe do Salvador, Maria, ela leva um susto e diz: como isso vai acontecer? Pois não conheço homem algum. Ou seja, Maria tem a consciência e pergunta, ela questiona, ela vai ao encontro do anjo, não de uma forma qualquer, mas a partir de um questionamento de alguém que tem consciência. E a partir da consciência tomada, a partir do esclarecimento, a partir da sua adesão àquela proposta do anjo, Maria, ela diz: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E esta atitude da Virgem permeou todo o seu viver e proceder durante a vida. Maria, engravidada de Jesus, engravidada do Espírito, ela entra em conflito com aquele que estava prometido para ser seu esposo, com José. E José resolve deixá-la, está lá escrito nos evangelhos. José, para não prejudicar Maria, resolve deixá-la. Olha só, imaginemos a mãe de Jesus grávida e ali, naquele momento, com o noivo que estava prometido, a deixando, mas firme e forte ela permaneceu. E Deus providenciou, enviou o anjo e disse a José: não temas receber Maria como esposa, porque o filho que ela carrega é filho de Deus. Volta e cuida dela. E José assume a paternidade de Jesus. E assumindo a paternidade de Jesus, José protege Maria e Jesus. Vai com ela para o recenseamento, bate nas portas, ninguém a recebe. É aquela dificuldade em arranjar um lugar para que Maria pudesse parir. E a Virgem pariu onde? Num lugar onde ninguém queria ir.
no estábulo. Quantas crianças hoje nascem sem ter a dignidade? E Jesus nasceu na simplicidade, sem ter o mínimo necessário para acolhê-lo. Maria, desde Belém até Jerusalém, desde a manjedoura até a cruz, permaneceu junto ao Filho, sofrendo e se alegrando com ele, porém mostrando-se inteira e disposta em assumir aquilo que Deus preparou para a sua vida. Lá no caminho para Jerusalém, quando vai celebrar a Páscoa, que perde Jesus, Maria fica apavorada e diz quando encontra o filho: Filho, por que fizestes isso comigo e com teu pai? E Jesus responde: Não sabias que eu devo fazer a vontade do meu pai? E o evangelista diz: E Maria guardava tudo no coração. Esta frase, meu irmão, minha irmã, do evangelho, que nos revela que Maria guardava tudo em seu coração, nos mostra que a fé, ela deve ser esse alimento, essa crescente. Nos mostra que a fé, ela não é uma fé estagnada, mas uma fé em movimento. Por isso aquela fé que nós tínhamos, aquele modo de entender a Deus, aquele modo de compreender Jesus, lá na nossa infância, lá no nosso início de vida de fé, ele não pode ser o mesmo agora. Com isso eu não quero dizer que a pureza, que a genuidade de fé não permaneça, mas o modo como nós vamos percebendo e concebendo Deus na nossa vida, ele deve ser atualizado sempre. Vamos ver um exemplo? Quando a gente vai querer impedir que uma criança ela faça algo que nós não queremos, algo que ela está fazendo que é errado, muitas vezes nós dizemos para a criança: meu filho, minha filha, não faça isso, papai do céu briga. Não é assim que a gente fala? A gente joga a culpa para Deus, dizendo que Deus briga com a criança porque ela vai fazer algo que não é correto. Qual seria o correto? Meu filho, não faça isso porque isto não deve ser feito. Não é porque o papai do céu briga. Então a criança, ela já tem aí uma imagem de um Deus, de um papai do céu que briga quando ela começa a fazer algumas coisas. Então, este é um exemplo de tantos outros que nós temos da construção da imagem de Deus. Quando nós achamos que Deus tem que fazer tudo para nós, e aí pedimos, e quando não recebemos aquilo que nós queremos, nós nos revoltamos contra Deus, dizendo que Deus sempre faz as coisas para os outros e nunca faz aquilo que eu quero. Ora, Deus não é um supermercado. Deus não é um hipermercado que nós vamos fazendo compras e pegando aquilo que nós necessitamos. Não. O dever de Deus, como Deus, é nos criar e nos fortalecer para que nós possamos, com a nossa vida, ir conseguindo e galgando o nosso espaço no mundo. É bem certo que a força motora vem de Deus e nós precisamos abrir o nosso ser, o nosso existir para esta força de Deus, para que nós possamos nos colocar diante da vida, diante dos desafios, diante dos embates, diante das perdas, diante dos ganhos. Quantas vezes, quando perdemos alguma coisa ou perdemos um ente querido, nós nos revoltamos e aquela dor, aquele sofrimento passa a amargurar a nossa vida e nós ficamos duros como pedras diante do viver, achando que Deus sempre está contra nós. Como você vive a sua fé? Será que você se enquadra em um destes casos que nós falamos aqui agora? Ou ao contrário, você vive a fé de uma maneira muito liberal,